Os vendedores são profissionais, né? Bom, como vocês já ouviram a explicação da minha colega anteriormente, que o programa de conservação vocal, que ele deve ser feito através de ações contínuas e dinâmicas. Agora eu vou explicar um pouco da conservação e orientação, né? Orientação e prevenção, tá bom? Que o programa de conservação vocal deve ser feito através de ações contínuas, dinâmicas, que conscientizem e informem sobre técnicas que auxiliem o uso adequado da voz. Com isso, prevenimos que os distúrbios de voz relacionados ao trabalho, que é o DVRT, ocorram. Por meio de ações vocais, preventivas, coletivas e individuais, conseguimos traçar o perfil vocal dos colaboradores, identificando alterações na qualidade vocal dos trabalhadores, podendo assim sanar e minimizar possíveis lesões das pregas vocais, caracterizadas pelo uso constante da voz. Com isso, visamos diminuir a ausência no trabalho e doenças ocupacionais. Normalmente, os vendedores atuam em carga horária semanal superior à duração regulamentada para o trabalho de empregados em qualquer atividade privada. No caso, conforme as leis brasileiras, são 8 horas diárias, tá? Segundo a consolidação das leis de trabalho, que é o CLT, vigentes no país. Tal fato aponta para a possibilidade do cumprimento de horas extras por parte destes vendedores, com o alerta que esse excesso pode interferir nas questões de saúde dos trabalhadores. Quanto aos hábitos relacionados à voz, os vendedores evidenciam desconhecer os possíveis cuidados com a voz, que são um dos principais instrumentos do seu dia a dia. Os hábitos apresentados pelos vendedores podem ser classificados como inadequados, pois são uma má alimentação, falar muito alto, tomar muito gelado, são alguns fatores que impedem um bom desempenho vocal. E esses são profissionais que não possuem em sua formação informações necessárias para um bom cuidado com a voz. Desta forma, a nossa atuação de caráter é preventivo e é fundamental para qualquer profissional que faça uso de voz, especificamente para o vendedor. Pois nas últimas décadas houve um aumento na preocupação com a voz do profissional e com as questões de fatores ambientais e organizacionais de trabalho. O alerta de que a prática fonoaudiológica deve considerar o dia a dia do profissional para que possa ser efetiva, enfatizando junto a atuação no trabalho para com os vendedores. Os vendedores, em sua maioria, fazem menção a uma série de distúrbios de saúde geral e hábitos vocais que podem comprometer a produção da sua voz. No caso, os vendedores, quando eles percebem alguns dos sintomas vocais, mas eles não acham que não tem nada a ver com a voz, mas necessitam sim, portanto, de ações de promoção e prevenção de saúde, pois com o objetivo de sensibilizá-los com relação a essas questões. O que mais afeta aqueles que utilizam a voz profissional no caso, é a disfonia, como a Meriane já falou, que é conhecida popularmente como a rouquidão. Então, assim, eles acham que estão com uma rouquidão e que ela vai permanecendo, eles vão rolando, vão fazendo gargarejo com isso ou com aquilo, vão usando as simpatias locais e esquecem que, vamos dizer assim, o período correto são 15 dias. Passou dos 15 dias que a nossa orientação deve ser dada, é que procure um médico. Mas aí a rouquidão vai persistindo e eles não recebem esse tipo de orientação, não desconhecem. E todos precisam ter cuidado com a voz, mas para quem utiliza a voz profissionalmente, é preciso ter alguns cuidados vocais essenciais. Com isso é possível manter a integridade vocal e, no caso, alguns cuidados são necessários. Devemos beber em média 2 litros de água por dia, de preferência em ambiente natural, nem gelada, nem morna, em ar ambiente, tá? E durante a atividade vocal, deve-se beber alguns goles de água para umidificar a garganta, a água, de novo, em temperatura ambiente, tá bom, gente? Evitar qualquer tipo de competição sonora, evitar bebidas alcoólicas, gritar e tossir,
não fumar, evitar o ar-condicionado, evitar o consumo de chocolate, leite e seus derivados antes de qualquer atividade vocal. Procurar consumir alimentos fibrosos como a maçã, que auxilia muito na limpeza da voz e da garganta, no caso. E limpa assim a boca e a faringe, né? Nesse caso. Procurar ingerir sucos e muitas frutas. Procurar ir vestido confortavelmente. Durante a fonação, manter a cabeça reta, uma postura ereta e os pés apoiados no chão, pois assim permite a passagem do ar sem dificuldade com o diafragma trabalhar melhor. Articular bem as palavras. No caso, se a disfonia persistir por mais de 15 dias, procurar um fonoaudiólogo ou um médico especialista. E alguns exercícios de relaxamento e aquecimento podem ser feitos antes da atividade vocal, como rotação da língua no vestíbulo da boca, no caso fazer esse tipo de movimento, a lateralidade da língua, que é empurrar a língua contra a bochecha, que a gente aprendeu também na aula de voz, algumas coisas, fazer dessa forma, vibrar a língua, fazer e vibrar os lábios, bocejar, protusão dos lábios, que é fazer bico como se fosse dar um beijo, retração dos lábios, rodar o pescoço em todas as direções, entre tantos outros exercícios, podem auxiliar também. Algumas normas básicas que auxiliam e prevenir o aparecimento da doença vocal. Deixa eu ver o slide. Meriane, o slide travou para mim de novo. Tá na prevenção. Tá travado no teu. Pois é, mas qual é do que? Tá na prevenção. Não, eu já falei bastante coisa. Bota pro... Desculpa. Isso. Daí, no caso da higiene vocal, né, que são os cuidados básicos que ajudam o paciente a ter uma boa manutenção. Hoje eu não estou ajudando. Então, no caso dos vendedores, eles são o tipo de vendedor. Os vendedores que eles estão na rua, eles gritam muito, eles não têm conhecimento. Então, quando eles permanecem com a voz, com a rouquidão, eles não compreendem que eles precisam procurar o especialista. Não tem essa orientação, né? E tem os teleoperadores também, que no caso são os vendedores por telefone. Eles não têm tanta atividade vocal quanto os vendedores físicos, porque eles não precisam enrolar tanto o cliente. Vamos dizer assim, a diferença do vendedor físico para o vendedor de teleoperador é que o cliente desligou, você não precisa forçar muito. Diferente do físico, que ele precisa vender o produto, então ele precisa conversar mais com o cliente. Pode passar para mim, por favor? Passou? Tá. Valendo ressaltar que em relação ao período da pandemia, muitos pacientes afetados pelo Covid foram entubados. Com isso, a fonoaudiologia adverte que pode ocorrer lesões na laringe causada pelo tubo de ventilação que passa pelas cordas vocais. Nesse caso, as pessoas que tiveram Covid, elas continuam com sequelas. Então, no caso também dos vendedores que tiveram Covid e ficaram com sequelas, eles também vão ser prejudicados, porque eles vão precisar continuar forçando a voz para trabalhar. Então, muitos estão tendo esse tipo de dificuldade. Então, necessitam dessas orientações, que é a ingestão de água, evitar o gelado, evitar o excesso de grito, o excesso de voz alta, que eles deveriam estar recebendo pelo fato deles terem tido Covid. Acabou? Foi agora de referências. Muito obrigada e bom dia. Ok, bom dia. Ai, horrível. Maravilha também, meninas.